Tá, então nós vamos trabalhando aqui com Porsche composto parte 2. Esse é um segundo exercício, ele está um pouquinho mais complicado do que o Porsche composto parte 1. Então, como eu disse, os vídeos vão ficar um pouquinho mais longos agora nessa parte dos pórticos, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível para não ficar um vídeo muito longo. Então, nós vamos trabalhar com essa estrutura, esse Porsche composto. Ele tem o que? 3 rótulas, no nó A, no nó E e no nó D. Ele tem um momento fixo, desculpa, um apoio fixo em A, um apoio fixo em B e um apoio móvel em C. Nós temos aqui um momento puro aplicado no sentido anti-horário na barra AD, a 2 metros de A. Nós temos um momento puro aplicado no sentido horário na barra BE, a 2 metros de B. Temos essa carga distribuída de 6 kN por metro no vão de 4 e temos essa carga de 2,5 kN por metro no vão de 2. Então, quando eu vejo uma estrutura dessa forma, a primeira coisa que eu preciso fazer é analisá-la. Como assim? Eu sei que se eu tenho apoio fixo em A, eu vou ter duas forças que eu preciso encontrar. Se eu tenho apoio fixo em B, eu vou ter duas forças que eu também preciso encontrar. Se eu tenho apoio móvel em C, eu tenho uma força. Então, com a estrutura dessa forma, eu não consigo resolver esse pórtico. Por quê? Porque ele fica hiperestático. Seja o lugar onde eu faça aqui somatória dos momentos ou que eu use as equações, eu sempre vou ter mais que uma incógnita, então eu não consigo encontrar o meu valor. Mas quando eu tenho rótula, me permite dividir a minha estrutura. Por exemplo, se eu pegar aqui, dividir aqui e olhar no nó E somente para o lado direito. No lado direito eu tenho apenas uma incógnita. Então esse lado eu consigo resolver. Com uma incógnita é possível. Então, fazendo essa divisão da estrutura, depois da análise, vendo que eu posso fazer essa divisão da estrutura, o que eu faço? Eu divido ela. Eu passo tipo um cortezinho aqui no nó E, e divido ela em estrutura 1 e estrutura 2. Então, nós vamos estar trabalhando primeiro com a estrutura 1. Quando eu divido a estrutura aqui na rótula, é como se eu tivesse um apoio fixo. Não vou desenhar um apoio fixo aqui, porque é mais importante nós entendermos o que acontece do que ter o desenho do apoio. Então significa que o que acontece, nós vamos ter duas incógnitas aqui, duas forças, que é HE e VE. Então é dessa forma que funciona quando eu divido a minha rótula. Mas mesmo tendo mais essas duas forças aqui, eu ainda consigo resolver esse lado de direito, ou seja, a estrutura 1. Então eu vou fazer o quê? Somatória dos momentos em E igual a zero. Anti-horário, positivo. Então fazendo a somatória dos momentos em E, eu encontro o VC. Então eu vou fazer o quê? A minha resultante da carga distribuída, que é 2,5 vezes 2, que dá 5, ela aplicada aqui no meio do vão, 1 metro, girando no sentido anti-horário, desculpa, girando no sentido horário, horário para mim é negativo. Eu vou ter o VC, que está girando no sentido anti-horário, multiplicado por 2, e tudo isso tem que dar zero. Então meu VC é igual a 2,5 kN. Agora eu consigo fazer a somatória das forças de Y igual a zero, porque eu só tenho VE. Então, eu vou fazer a somatória das forças de Y ou forças verticais igual a zero, tudo que sobe positivo, tudo que desce negativo. Então, eu tenho o que? VE subindo positivo, subindo também eu tenho VC, que é 2,5, e descendo eu tenho aqui o 5, que é a resultante da carga distribuída. Tudo isso tem que dar zero, então eu encontro meu VE, 2,5 kN. Então, agora para encontrar o nosso valor de HE, eu vou fazer pela somatória dos momentos em C igual a zero. Dessa vez trabalhando com horário positivo. Então eu tenho o quê? HE que multiplica 3, que é 1,5 mais 1,5, positivo, porque está girando no sentido horário. Eu vou ter o 2,5 do V, que é aqui referente ao VE, multiplicado por 2, girando no sentido horário, então também é positivo. E eu vou ter o 5 vezes 1, que está a metade do vão, girando no sentido anti-horário, então ele é negativo. Tudo isso tem que dar zero. Então o nosso HE é igual a zero. Tá bom. Trabalhando agora pelo lado da estrutura 2, ou seja, o lado esquerdo de E. Eu vou ter aqui, observe uma coisa, o VE lá na estrutura 1 ele estava subindo. Como agora eu estou avaliando aqui o outro lado da estrutura, então agora o VE ele aparece descendo. Então é 2,5, o VE aqui ele está descendo. Se eu tivesse um HE para a direita, aqui ele estaria para a esquerda. Então eu sempre inverto a direção da minha força quando eu vou trabalhar a estrutura do lado direito em relação ao lado esquerdo, então eu sempre inverto a direção da força.
Então vamos lá. Eu vou trabalhar aqui fazendo somatório dos momentos em B igual a zero para poder encontrar o meu VA. Então eu tenho o quê? E tudo isso, tudo que girar no sentido horário é positivo. Então eu tenho VA que gira no sentido horário, multiplicado por 4, positivo. Eu tenho o momento puro aplicado aqui na barra AD de 2, girando no sentido anti-horário, então ele é negativo. E eu tenho o momento puro aplicado na barra BE de 2 no sentido horário, então ele é positivo. Esses dois eles vão ser anular, por isso que eu deixei eles em vermelhinho. Eu tenho aqui também a resultante da minha carga distribuída de 6 vezes 4, aplicada no meio do vão. Então 24 vezes 2, girando no sentido anti-horário, então fica negativo, tudo isso igual a zero. O 2,5 aqui não dá momento em B, ele não gera momento em B. Então eu descubro que o meu VA é igual a 12 kN. Então agora eu consigo fazer a minha somatória das forças verticais. Por quê? Porque eu só tenho uma incógnita, que é o meu VB. Então fazendo a somatória das forças verticais, tudo que sobe positivo, tudo que desce negativo. Eu tenho meu VA, que é 12, subindo, positivo. Eu tenho o 24 descendo, que é negativo. Eu tenho 2,5 também descendo, então é negativo. E eu tenho meu VB subindo, que é positivo. Tudo isso tem que dar zero. Então eu descubro que o meu VE é igual a 14,5 kN. Pessoal, desculpa estar indo um pouquinho rápido, mas o propósito é que o vídeo não fique muito longo. Então na sua casa você pode colocar no pause se estiver indo muito rápido. Tá bom, então nós vamos fazer agora a somatória dos momentos em E pela esquerda. Por que pela esquerda? Porque se eu fizesse somente somatória dos momentos em E, eu teria duas incógnitas, que é o HA e o HB. Então eu não consigo também resolver. Então eu preciso dividir minha estrutura mais uma vez. Somatória dos momentos em E pela esquerda. Se eu fizesse Então vamos lá, vou fazer somatória dos momentos em E pela esquerda para ver o que nós achamos. Eu tenho o quê? Agora o anti-horário é positivo. Eu tenho o quê? HA vezes 3, girando no sentido anti-horário, então é positivo. Eu tenho esse momento puro aplicado na barra D, que ele também está girando no sentido anti-horário, então ele é positivo. Eu tenho 24 vezes 2 girando no sentido anti-horário, positivo. E eu tenho o meu VA, que é 12, girando no sentido horário, então ele é negativo, 12 vezes 4. Tudo isso tem que dar zero. Então eu encontro o meu HA menos 0,67 kN. Se aqui deu resultado negativo, significa que a posição que eu adotei o meu HA está errado. Então eu preciso adotar o meu HA indo para o lado esquerdo. Então toma muito cuidado com isso. Sempre que der negativo, significa que o sentido que eu adotei está errado. Então eu preciso adotar para o outro lado. Então, fazendo o somatório das forças de x igual a zero, já colocando o HA do jeito certo, então tudo que vai para a direita é positivo, tudo que vai para a esquerda é negativo. Como o meu HA vai para o outro lado, então fica menos 0,67. O meu HB também está indo para a esquerda, então fica menos HB, tudo isso igual a zero. Eu descubro que o meu HB é menos 0,67. Isso significa que também o modo como eu adotei meu HB está errado, então eu devia ter adotado do outro lado. Então toma bastante cuidado com isso, beleza? Agora nós precisamos encontrar a normal aqui do meu tirante. Eu preciso ver como ela se comporta. Então eu adoto a minha normal saindo do nó A. E saindo do nó A, ela girando. Então eu vou fazer somatória dos momentos em D. Estou fazendo um outro cortinho aqui, em D pela esquerda, para poder encontrar a minha normal. Então eu vou fazer tudo que gira no sentido anti-horário positivo. Eu tenho que então eu tenho o momento puro aplicado que está girando no sentido anti-horário, positivo. Eu tenho o meu HA, que eu já corrigi ele aqui, ele tá indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, vezes 3, ele está girando no sentido horário. Horário para mim é negativo. E eu tenho a minha normal de A, vezes o cosseno dela, e vezes 3, que é a distância em relação a D. Tudo isso girando no sentido anti-horário. Quando eu faço essa conta aqui, eu encontro que o meu NA é igual a zero. Então isso significa que não é um tirante, não é uma escora, porque não, se encontrasse tração, seria um tirante. Se encontrasse compressão, seria uma escora. Como deu zero, eu praticamente posso desconsiderar essa estrutura aqui. Ela não está agindo de nenhuma forma.
Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso decompor, antes de ir para o meu diagrama de corpo livre, eu preciso decompor as forças na estrutura 1, naquela barra inclinada. Lembra que tinha barrinha inclinada, que eu tinha meu VC subindo, meu VE subindo e a minha resultante da carga distribuída descendo. Eu preciso decompor essas forças com uma força paralela e uma força perpendicular, para depois eu conseguir traçar o meu diagrama de normal e cortante. Então, fazendo essas contas, eu tenho que seno é igual a 0,6, cosseno igual a 0,8, e eu faço as contas aqui. Então, vamos lá. Eu tenho 2,5 que multiplica cosseno, dá o resultado de 2. Eu tenho 2,5 que multiplica o seno, dá 1,5. Eu tenho o 5 aqui, da carga distribuída, que multiplica o seno, dá 3. E eu tenho o 5 que multiplica cosseno, que dá 4, aqui perpendicular à minha barra. Eu tenho aqui também o 2,5 que multiplica cosseno, que dá 2, fica perpendicular à barra. E eu tenho 2,5 vezes o seno, que dá 1,5, que fica paralelo à minha barra. Se você ainda não viu os outros vídeos nossos, eu tenho outros vídeos que eu estou dando mais detalhes aqui sobre como saber onde é seno, onde é cosseno, tudo isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, então é só clicar lá que eu vou estar dando mais detalhes sobre isso. Aqui eu estou indo bem rápido por causa do tempo. Então, o que eu faço? Próximo passo, traçar o meu diagrama de corpo livre. Eu sugiro que, quando a gente estiver trabalhando com pórticos compostos e a gente separou a estrutura, deixe a estrutura separadinha assim, para traçar os diagramas, que fica mais fácil. Então, quando eu faço meu diagrama de corpo livre, eu coloco todas as forças que eu calculei. Observa que aqui eu já corrigi o HA e já corrigi o HB, já coloquei eles na posição correta. Então, e aqui em cima, olha aqui, o 2,5, ele está aqui inverso desse 2,5, que é para a estrutura do lado direito. Então, trabalha com ela dessa forma que fica mais fácil de você enxergar o que está acontecendo no seu diagrama. Então, vamos lá para o diagrama de normal. O diagrama de esforço normal, lembra da pergunta que eu faço? É o quê? Comprime ou traciona? É isso que me interessa. Para a gente desenhar os nossos diagramas, nós vamos seguir o padrão do F2, que é o quê? Se tiver tracionando, ou seja, positivo, então nós vamos desenhar o positivo para o lado esquerdo, se for uma barra na vertical, e o negativo para o lado direito. Se for, se estiver tracionando, se for positivo e a barra estiver na horizontal, então para cima eu desenho positivo, para baixo eu desenho negativo. Então vamos usar esse padrão do F2 para ficar mais fácil da gente entender. Então vamos lá, eu coloco aqui todas as minhas forças e vou agora começar a ver como elas se comportam. A pergunta, comprime ou traciona? Eu vou olhar somente para as forças que são paralelas à minha estrutura. Então vamos lá, o 12. Ele está comprimindo ou ele está tracionando esse meu pedaço de estrutura? Ele está comprimindo. Então se ele está comprimindo, eu seguindo aqui o padrão F2, o negativo eu desenho para dentro. Então eu desenho aqui a força de 12, o que está comprimindo. Agora o que eu faço? Eu projeto essa força de 0,67, eu projeto ela aqui até o final no nosso nó D, e eu vejo o que ela faz aqui. No nó D, ela está comprimindo ou ela está tracionando essa barra? Ela está tracionando. Então significa que aqui eu vou desenhar um esforço de tração de 0,67, que é o valor da barra. Observe que aqui o 0,67, se eu viesse pelo outro lado, ele também estaria tracionando. Então, tracionando essa barra. Então, bastante cuidado com isso. Agora aqui, força de 14,5. Ela está comprimindo ou ela está tracionando essa barra? Ela está comprimindo. Se ela está comprimindo, seguindo o padrão F2, eu desenho negativo para o lado direito. Aqui no tirante eu não tenho nada. Agora eu venho aqui para o lado direito da minha estrutura. A força de 2,5, ela está comprimindo ou tracionando essa barra? Ela está comprimindo. Se ela está comprimindo, seguindo o padrão aqui do F2, então eu desenho para o lado direito o 2,5. Agora eu vou observar minha barra inclinada. Aqui já estão as forças decompostas. Observa que eu nem coloquei as outras para não ficar aquela bagunça, porque aqui a gente só está trabalhando com o normal. Esse 1,5, ele está comprimindo ou tracionando a minha barra? Ele está comprimindo. Então significa que tudo que tiver
contra ele, no sentido contrário, vai ser subtraído dele. Então eu tenho aqui 1,5 comprimindo menos 3. Menos 3 sobra 1,5. E aqui eu vou ter 1,5 que está no mesmo sentido desse primeiro 1,5. Então eu faço isso e tem que zerar. Se eu fizer 1,5 menos 3 mais 1,5, tudo isso dá zero. Então eu desenho meu diagrama dessa forma. Então aqui eu tenho o quê? Que essa primeira parte, a compressão, é negativa. À medida que eu vou andando, essa carga distribuída e decomposta, ela vai fazendo com que eu me aproxime de zero, até que eu troque o sinal do meu diagrama. E por último, eu vou ter uma força de 1,5 que vai estar zerando o meu diagrama. Viu como para esse tipo de pórtico é muito mais fácil desenhar o diagrama do que calcular as reações de apoio. Então você tem que tomar bastante cuidado para não errar nas reações de apoio, porque se você errar nas reações aqui no diagrama não vai adiantar nada. E o diagrama fica muito mais simples de ser desenhado dessa forma. Então vamos para o nosso diagrama de esforço cortante. A pergunta que eu faço aqui é: qual é o sentido de giro? Agora não me interessa mais se está comprimindo ou tracionando, agora é sentido de giro. Nós vamos também usar o mesmo padrão do F2. O que for positivo a gente desenha para a esquerda, o que for negativo desenha para a direita. O que for positivo desenha para cima, o que for negativo a gente desenha para baixo. Agora nós vamos avaliar somente as forças que são perpendiculares à minha barra. Então vamos começar aqui. Essa força de 0,67, que é perpendicular à minha barra D. Ela está girando a minha barra no sentido horário ou anti-horário? Se eu segurar aqui no nó D e aplicar essa força e ver o que ela faz isso aqui. Significa que ela está girando no sentido horário. Sentido horário para mim é positivo. Seguindo o padrão F2, positivo eu desenho para o lado esquerdo. Tá bom. Agora eu tenho a força de 12, que eu vou projetar ela lá em cima, em relação a essa barra aqui, porque ela é perpendicular a essa barra. Então a força de 12, ela está vindo de baixo para cima e ela está girando essa minha barra em qual sentido? Sentido horário. Sentido horário, para mim é positivo. Então eu faço o risquinho do 12 aqui. À medida que eu vou andando nessa barra, esse 24 ele é uma carga distribuída, então ele está distribuído ao longo de toda a minha barra. À medida que eu venho andando, significa que eu vou perdendo valor até que me aproximo de zero e até que eu mudo de sinal o meu diagrama. Então, 12 menos 24 sobra menos 12. Com 12 subindo, zerou. Tá bom. Agora, isso um pouquinho antes do nó, então não confunda as coisas. Beleza? Então agora eu vou pegar aqui o que? Essa barra e eu vou avaliar quem que é perpendicular a ela. Quem é perpendicular? O 0,67. Se eu fizer um cortinho aqui um pouquinho para baixo do nó e observar o que o 0,67 faz nessa barra, ele gira ela no sentido anti-horário. Anti-horário para mim é negativo. Seguindo o padrão F2, negativo eu desenho para o lado direito. Então aqui eu desenho 0,67. Por que eu desenhei aqui dessa forma com um triângulo? Porque aqui tem carga distribuída. Nessas duas barras não tem carga distribuída. Se você também tem dúvida nisso, eu vou deixar outro link na descrição que eu já expliquei um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, vamos aqui para essa minha barra. Nessa barra eu não tenho nada perpendicular a ela. Então significa que aqui vai ser zero. Por quê? Porque essa força ela está normal, ela não está perpendicular à minha barra, ela está paralela. Então vamos avaliar a minha barra inclinada agora. Se eu fizer um cortezinho aqui um pouquinho antes do 4 e olhar para o lado direito, o que essa força está fazendo? Ela está girando no sentido anti-horário. Anti-horário para mim é negativo. Então negativo eu desenho para baixo, segundo o padrão do F2. Desenhei para baixo, então tudo que está contra eu subtraio. Então se eu pego 2 menos 4, assim, eu chego em menos 2. E quando eu chego aqui com a outra força no mesmo sentido, zera o meu diagrama. Então, esse foi o diagrama de esforço cortante. Viu como é muito mais simples quando eu monto o meu diagrama de corpo livre? Então, não fica tão difícil. Vamos lá para o diagrama de momento fletor. Então, agora para o diagrama de momento fletor, eu tinha o quê? Aquela força de 0,67. Eu vou avaliar até aqui onde tinha o momento puro aplicado. Por quê? Porque ali no momento puro alguma coisa muda no meu diagrama. Então eu faço um cortezinho um pouquinho antes de onde era o momento puro aplicado na barra D
e olho para baixo. Aquela força de 0,67, ela gira nesse sentido aqui. A ponta da seta está desse lado e o rabinho da seta está desse lado. Então, qual lado está sendo tracionado? É o lado do rabinho da seta. Então, é aqui que eu vou desenhar meu diagrama. Eu sempre vou desenhar meu diagrama onde está sendo tracionado. Então, está sendo tracionado aqui 1,33, que é o quê? 0,67 vezes 2, que era a distância até o momento puro aplicado que eu tinha. Quando eu faço 1,33 menos 2 do momento aplicado, que ele está girando no outro sentido, se ele está girando no outro sentido, significa que eu preciso subtraí-lo. Então eu faço o quê? 1,33 menos 2, sobra 0,67. Ele está tracionando as fibras do outro lado. Então eu desenho o meu diagrama aqui. E aqui, como era uma rótula, lembra? Então eu sei que aqui o meu momento tem que ser zero. Então agora vamos para esse outro lado aqui da estrutura. É praticamente a mesma coisa. Eu tinha aquela força de 0,67 aqui, lembra que me deu um sentido negativo na cortante, vezes 2, que é até o momento puro aplicado. E isso vai estar, a ponta da seta vai estar aqui e o rabinho da seta vai estar aqui. Então o lado do rabinho da seta vai estar tracionando. Então eu desenho meu diagrama para cá. E eu faço a mesma coisa. O momento puro, ele estava girando no sentido inverso do que esse primeiro que eu avaliei. Então eu subtraio ele. 1,33 menos 2 sobra menos 0,67. Então significa que as forças, que o lado que está sendo tracionado é esse lado aqui. Então eu desenho dessa forma o meu diagrama. Tá bom, aqui no tirante eu sei que não tem momento. Como não tinha nenhuma força aqui, nenhuma força gerando cortante aqui, então eu sei que aqui também é zero. Agora eu vou avaliar somente onde eu tenho carga distribuída. Então vamos pegar esse lado aqui primeiro. Quando eu tenho carga distribuída, e eu sei que aqui é zero e aqui é zero, então eu sei que o meu momento ele vai ser uma parábola. Mas como é que eu vou achar o momento máximo aplicado aqui? Eu faço aquela forminha QL ao quadrado, Q vezes L ao quadrado, dividido por 8. Então eu tenho o quê? O Q é a minha carga distribuída, vezes 4, que era o comprimento aqui, ao quadrado, dividido por 8. Isso me dá 12. Então 12 é o meu momento máximo no meio desse vão. Mesma coisa aqui no outro lado. Se eu tenho aqui carga distribuída, eu sei que vai ser uma parábola. Se eu tenho uma parábola, então QL ao quadrado dividido por 8. 2,5 era a minha carga, ela estava distribuída nesse vão de 2 metros, então 2 metros ao quadrado, dividido por 8, eu encontro 1,25 é o meu momento máximo. Então é isso, pessoal. Viu como ficou muito mais fácil desenhar os meus diagramas? Então, se você gostou, dá uma curtidinha aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal, que semanalmente a gente está postando vídeos novos para poder ajudar o pessoal. Se você gostou também, divulga para os seus amigos, que pode ter algum amigo seu que está precisando, beleza? Então esse foi nosso vídeo Pórtico Composto parte 2. Até a próxima. Falou!